Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre função de segundo grau ou função quadrática. Dentro das nossas funções, nós vamos hoje estudar sobre coeficiente angular e a construção do gráfico. Uma função de segundo grau, ela sempre se apresenta com três termos: ax ao quadrado, mais bx e mais c, onde a, b e c são coeficientes ou números reais, tá? Então, tanto eu posso chamar eles de números reais como coeficientes, onde o a tem que ser diferente de zero. Uma função de segundo grau sempre será apresentada através de parábolas. Então, nós temos a parábola virada para cima e uma parábola virada para baixo. Essas duas parábolas, eu coloquei dois exemplos aqui, elas são responsáveis pelo coeficiente angular. Então, a parábola virada para cima, ela é crescente e o A é maior do que zero. Então, o A, ele diz respeito a essa fórmula que está aqui embaixo, ó. O A aqui não é meio? Meio é maior do que zero, portanto, a minha parábola é para cima. Do outro lado, nós temos outra parábola, uma parábola virada para baixo. Se ela é virada para baixo, ela sempre vai representar uma parábola decrescente, no caso onde o A é menor do que zero. Na nossa fórmula, nós encontramos aqui, ó, o A sendo menos 2, tá? Bom, próximo passo é a construção do gráfico. Para a construção do gráfico, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, aquela que a gente fez lá no 9º ano, tá? Então, primeiro passo, ó, eu dei uma equação aqui para vocês, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, vamos relembrar como é que a gente faz a equação de segundo grau. Em primeiro lugar, nós temos que tirar os termos. Então, o termo a, que é 1, porque não aparece nada, é 1. O b, o menos 4, e o c, que é o 3. Tirando os termos, agora a gente vai para as fórmulas. A primeira fórmula é o delta, né? Então, nós temos aqui, ó, o nosso delta. Então, eu vou substituir nos valores das letras, os valores que nós encontramos e separamos aqui. Então, B é menos 4, o A é 1 e o C é 3. Faço a continha e encontro o resultado do delta. Faço a mesma coisa na segunda parte da fórmula. Troco lá o menos B pelo menos 4, o delta pelo valor que eu encontrei e o A aqui embaixo. Resolvo a continha e encontro as raízes da função. Isso quer dizer o x' e o x duas linhas. Feito isso, até aqui a gente sabe fazer bonitinho, porque nós já fizemos várias vezes o ano passado. O que é novidade para a gente na função de segundo grau? O que é novidade é o vértice da parábola, né? É o nosso vértice. Como que eu encontro o vértice? O que é vértice? Vamos lá, vamos voltar lá em cima. Quando eu pego aqui, ó, essa parábola aqui, ó, o que acontece? Ela tá descendo, aí ela desce até aqui embaixo. E depois ela começa a subir. Vértice é este ponto que é responsável por ela parar de descer e começar a subir. Ou, na outra parábola, ela está subindo até um determinado ponto, no caso aqui é o 3, né, ó, o máximo que é 3, e ela vai começar a cair. Então, este ponto que é referente ao 3, é onde ela é o nosso vértice. Então, é ela que é o responsável. Para isso, a gente tem que fazer a continha. Então, nós vamos trabalhar agora com outras duas fórmulas, tá? Que é a fórmula do vértice de x e o vértice de y, que é o menos b sobre 2a e o menos delta sobre 4a.
Pego essa fórmula, vou substituir usando os mesmos termos que nós tiramos da equação. Achei lá o primeiro termo do x, que é o 2. Então, no meu par ordenado, x é 2. Pego lá a formulazinha e vou colocar novamente aqui, ó. Então, essa formulazinha e essa aqui é esses dois aqui, certo? Eles são responsáveis pelo nosso par ordenado. Aqui, ó, ele tá... É que esse computador eu não vou conseguir arrumar. Mas ele é menos 4 aqui em cima, então, no caso aqui, ele vai dar menos 1, ok? Feito isso, nós vamos para a montagem do gráfico. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção aqui, tá? Deixa um pouquinho maior. Deixa aqui. Bom. Aqui, ó, nós temos um quadriculado, né? E nós temos lá a nossa fórmula, né? No caso, a nossa equação, né? A nossa função. E aqui eu tenho, né, os dados, que foi das continhas que eu fiz. Então, as raízes da equação, 1 e 3, o vértice, que é o 2 e o menos 1, que nós acabamos de ver, né? E aqui eu tenho os meus resultados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer o eixo da minha... fazer o eixo do meu gráfico, tá? Então, no eixo do meu gráfico... Aqui. Então, eu fiz o meu eixo X, o Y primeiro, né? Então, nós vamos colocar aqui uma caixa de texto aqui, dizendo que esse aqui é o Y. Né? Então, vamos pôr ele mais para cima. Eu tô montando ela todinha com vocês para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Eu vou colocar para cá. Aí. Então, aqui eu tenho o meu eixo Y. E aqui eu tenho o meu eixo X. Por aqui o meu eixo X. A minha linha no eixo X, eu vou colocar ela aqui. Deixar ela maior. Aqui. Pronto. Então, aqui eu fiz o eixo Y e o eixo X, ok? Então, o primeiro passo é colocar esses valores que eu encontrei dentro do gráfico. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso encontrar aqui, ó, as raízes da função, que é 1 e 3. Então, o 1, ó, vou pegar a bolinha, vou colocar no 1. O 1 aqui, ó. Certo? Depois, eu vou pegar outra bolinha e eu vou colocar ela no 3. Então, coloquei no 1, 2, 3. Então, ela está aqui também. Então, aqui é o 1. No 1 e o 3.
Agora, então, eu achei o 1 e o 3. Agora, eu vou colocar o vértice. O vértice é 2 e menos 1. Então, 2 está aqui, menos 1 é embaixo. Então, eu vou pegar aqui. Vou pegar essa bolinha e vou trazer ela aqui, ó. Então, esse é o meu vértice. Então, eu tenho 1, o 3, e aqui é o meu vértice, tá? O que eu vou fazer agora? Bom, agora eu vou pegar a parábola e vou colocar aqui, ó. 1 e 3. Certo? Ó, fiz aqui a minha parábola. O que eu tenho que prestar atenção? Meu termo independente. O termo independente é a letra C. A letra C corresponde aonde essa minha parábola aqui, ó, ela vai bater lá no eixo Y. Então, ela é bem aqui, ó. Então, aqui eu vou pegar outra bolinha. Deixa eu arrumar essa. Vou pegar essa bolinha e vou pôr aqui, ó. Esse aqui é o meu termo independente. Então, o meu termo independente é aonde corta o eixo Y. Então, eu achei aqui, ó, meu termo independente. Então, eu tenho todos os dados. Eu tenho as duas raízes, eu tenho o termo independente, que é aqui, e eu tenho o vértice que nós encontramos lá através da nossa continha. Fiz, montei o gráfico. Agora, eu vou fazer a análise dele. Então, o que eu tenho que pensar? Olha lá. O termo independente é onde ele cruza, tá aqui. Coeficiente angular, essa parábola não é viradinha para cima? Então, se ela é virada para cima, o que acontece? Ela é uma função crescente, onde A é maior do que zero. Certo? Então, a minha parábola aqui, ó, é para cima. Então, a minha parábola, né, é virada para cima. Então, eu vou colocar aqui. Parábola é virada para cima. Isso corresponde ao coeficiente angular, onde A é maior do que zero, no caso, ela é uma função crescente. Certo? Agora, eu preciso analisar isso aqui. O que eu preciso saber? Se ela tem um ponto mínimo ou um ponto máximo, né? O ponto mínimo ou ponto máximo, ele representa, na verdade, o cume da nossa parábola. Então, nesse caso aqui, ó, ela desceu até o menos 1. Então, o ponto do vértice dela aqui, ó, que é o ponto mínimo dela, é menos 1. Então, eu coloco lá, o ponto mínimo da nossa função é menos 1. Aí tá a análise do nosso gráfico, tá? Então, nós temos lá, ó, aí eu trouxe outra parábola, né? Na verdade, a nossa mesma parábola, que ela tá mais clarinha, fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, vamos lá. As raízes da equação, que é o x' e o x duas linhas. O par ordenado do vértice, que é o 2 e o menos 1, tá? Que é o 2 e o menos 1. O termo independente, que é o nosso C, que é onde ele corta o eixo Y. Coeficiente angular é o A maior do que zero, no caso, o A maior do que zero, a parábola é virada para cima, no caso, é uma função crescente. Tá aí a análise do gráfico. Boa tarde para todos, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com a Pro.